Bom dia, amigos internautas, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma coluna do Carlos, dia 29, né? Penúltimo dia do mês de novembro de 2025. O tempo agora, aqui na sede da Web Rádio Nova Roma, 27 graus e o IMED está dizendo que nós vamos chegar hoje pelo menos a 35 graus, né? Quentinho, né, para Dedéu. Vamos aqui para as notícias que a gente já colocou hoje no blog www.conexãoregionaltudojunto.blog.br. Dá uma olhadinha aí, se você desejar, é claro. Aqui essa matéria aqui, eu já falei disso em outras oportunidades aqui no blog mesmo, né? Cuidado ao longo da vida. Câncer de pênis e testículo exige atenção masculina para todos os homens, isso aí, viu? Rapaz, tem que cuidar. Dá uma olhadinha na matéria, é bem esclarecedora. Mas uma coisa que é fundamental é a higiene, meu irmão. Entendeu? Cuida bem do Bilal e tal, entendeu? Né? Aí você não vai correr risco. Agora não, se você não cuida, é higiene pessoal. E mata. Muitos homens morrem todos os anos vítimas de câncer de pênis e também no testículo. É impressionante, né? Bem, aos 60 anos, piauienses têm expectativa de viver mais 24 anos. É o segundo maior índice do Brasil. O IBGE, até falei hoje lá na Rádio Cidade, durante a apresentação da nossa coluna no rádio, coluna do Carlos, sobre isso. Expectativa de vida no Brasil aumentou, segundo o IBGE, 76, alguma coisa. E o Piauí, segundo pesquisa também, tem o segundo melhor índice, né? Com aqueles que têm 60 podendo ter mais 24 anos para frente. Muito bom isso, né? Não é ruim não. Ó, tem um carro de som passando ali, dá para ouvir. É a churrascaria Pôr do Sol. Vou fazer um jabazinho aqui, aproveitando o barulho, que eles vão fazer hoje, vão botar um telão lá para passar o jogo entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, pela Libertadores. O jogo é 18 horas, mas eles estão anunciando no carro de som que o pré-jogo, rapaziada, com comida, bebida, começa às 4 da tarde, o telão já tá ligado. Legal, né? Se eu não estivesse puxando uma cachorra sem rabo, eu ia lá. Bem, eu também coloquei aqui na região, Piauí, pertinho da gente, uma manifestação religiosa, da família católica, muito tradicional. 52ª semana, ou melhor, 52ª festa da Imaculada Conceição no município de São Julião. Aí houve procissão, hasteamento de bandeira, missa e tal, né? Aí, dá uma olhadinha, você que é católica aí, né? De repente, é verdade? O que eu botei mais aqui? Uma garotinha, uma cearense de apenas 12 anos, foi considerada a melhor do Nordeste em Olimpíada Nacional e vira menina de destaque do país. Parece-me que ela estuda num colégio militar. Ela está fardadinha aqui, né? Amanda Salles Carneiro, né? Aí um exemplo bonito, legal. O Brasil não está perdido, mas graças a Deus ainda não está. Nós temos as nossas crianças, nós temos nossos jovens. Isso é muito bom, fico muito feliz com isso, né? Também coloquei aqui no Conexão Regional alguns vídeos. O último aqui que eu coloquei foi o prefeito Moésio, ele dando uma entrevista para o Portal do Cariri. Ontem foi a inauguração da passagem molhada da Caiçara, né? Ele próprio disse, essa obra começou em 2017, ele foi prefeito 2 vezes, não conseguiu terminar, e agora está terminando essa onça aí. Bom demais. O pessoal da região está agradecido, né? E também, ontem, né, saíram matérias no Diário Nordeste e alguns blogs e sites, que a gente sabe como é que esses blogs e sites, e até os jornais funcionam. Infelizmente, o jornalismo brasileiro virou também uma piada, né? Tem muito neguinho que se intitula jornalista, compra
né, um registro qualquer e sai, abre um blog, como eu tenho o meu, ou pega uma câmera e se auto-intitula jornalista e sai catando dinheiro de prefeito, de vereador, de deputado, né? E nos municípios, quando eles estão, ou eles estão de um dos lados, ou está a favor, aí baba o prefeito, ou então está contra, desce a lenha no prefeito. Então, sai uma matéria no diário, e duas colunas no diário, que essas colunas também, elas são feitas, infelizmente, com matérias pagas, né? E saiu, prefeito e vice-comissário foram caçados, bababá, babu, um monte de coisa. Eu estou dando a minha opinião porque, embora eu ande longe, eu não sou jornalista, sou apenas um radialistazinho mequetrefe, né, que já tem 40 anos de estrada. A gente conhece um pouquinho, né? É um assunto jurídico. Ontem o prefeito deu uma entrevista para o Eli também, no Portal Cariri, durante a inauguração lá da Passagem Molhada. Ele falou das retaliações, até emocionado e tal, mas ele não tocou na questão jurídica, porque não é para tocar. Quem vai decidir isso no final, né, é o TRE. Há todo um processo, tem uma instância, tem a segunda, tem a terceira. Tem quantas instâncias você imaginar, elas existem. Recentemente houve esse mesmo parangolé envolvendo o prefeito de Juazeiro, o Cleidson, e o prefeito de Iguatu, que eu não sei nem o nome. E no caso deles, né, houve a primeira instância, aquela coisa, o juiz local, o Ministério Público é provocado, faz a denúncia e tal. No caso de Juazeiro e Iguatu, na semana do julgamento final, né, os advogados, até lá, estavam dando maioria para cassação, tanto do prefeito de Iguatu quanto do prefeito de Juazeiro. Aí os advogados da defesa pediram vistas, que eu não entendo dessa sistemática jurídica, e nem quero entender, nem gosto. Né? É muito teatro, no meu gosto. E quando foi 3, 4 dias depois, no final do julgamento, né, Iguatu empatou a votação, a juíza lá que estava presidindo, deu ganho de causa definitiva ao prefeito de Iguatu. Pronto, vai poder trabalhar em paz agora. E da mesma forma, o Gleidson de Juazeiro conseguiu maioria e, né, vai prosseguir seu trabalho como prefeito. É o seguinte, eu coloquei também uma matéria, um deputado que, né, é simpatizante aqui do governo local, Marcos Sobreiro, lá de Iguatu, ele apoia o Moésio diante dessas, né, essas matérias, que obviamente são compradas, dirigidas, e diz que a vontade soberana do povo de Campos Estado deveria ser respeitada. E é por aí. No frigir dos ovos, né, a justiça vai ponderar bastante. Porque eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso aqui. Eu aqui em Campos Sales, eu já falei disso e vou repetir porque é verdade. Não estou aumentando nem diminuindo nada. Eu trabalhei durante a minha carreira de radialista, ao longo desses 40 anos, pelo menos 30, com políticos, prefeitos. Aqui de Campos Sales eu trabalhei para vários, mesmo antes de existir rádio, e nem eu pensar em ser radialista, né? Eu trabalhei para Fortaleza, eu trabalhei com Lourenço, e trabalhei com Paulo Ney, né, nos seus 3 mandatos. Eu trabalhei com Paulo Ney, eu trabalhei na rádio, não ganhava porra nenhuma de prefeitura, nunca recebi nada de prefeitura. Né? E fiz campanhas. E em algumas dessas campanhas, eu não vou citar nome, mas quem é da época sabe disso, candidatos para quem eu trabalhava correram o risco de nem se candidatar, porque determinado simpatizante, porque o que existe muito é isso. Neguinho quer fazer média com o candidato, com o prefeito, sabe? Aí ele toma determinadas atitudes que, ao invés de ajudar, atrapalham. E podem até ferrar, né, a candidatura. E existe muito isso. São pessoas, né, que não têm noção. Acham porque alguns têm dinheiro e acham que o dinheiro pode tudo. Não pode. Né? Tudo tem limite. E na época, esse meu candidato, eu fui até o fórum com ele, um simpatizante lá dele, mandou fazer umas camisetas antes da campanha iniciar, né, com o nome dele. Ele não autorizou porra nenhuma, ele nem sabia, entendeu? Aí o juiz da época chamou
e ia impugnar a pré-candidatura dele. Não, porra, você está fazendo campanha fora de época. Ele disse, rapaz, eu não estou. Olha aqui essas camisas com teu nome. Ele disse, rapaz, eu não sabia. Alguém tomou essa iniciativa aí errada de usar meu nome. Né? Entendeu? E isso ocorre muito. Então, as pessoas públicas têm que tomar muito cuidado com esse tipo de babão, de puxa-saco, que quer tirar proveito lá na frente, talvez, né? E fica, eu faço isso porque... E usa o nome das pessoas sem autorização, e numa campanha. Mas o principal candidato não tem nada a ver com aquilo. Então, a justiça eleitoral, ela sabe discernir, na hora exata, o que é verdade e o que não é, entendeu? Mas há um processo, isso corre, vai ter um final, pronto. Positivo ou negativo vai acontecer uma hora. Infelizmente, no interior brasileiro é assim. Quem ganha tenta administrar, quem perde fica tentando melar. Porque deixou muitas vezes de estar ali se aproveitando dos ovos da galinha de ouro. A verdade é essa, não falam, mas é. Entendeu? Então tá aí. Há pouco eu falei aqui com o prefeito pelo WhatsApp. Eu liguei para ele aqui para o WhatsApp. Comigo eu não escondo porque eu não tenho motivo nenhum para esconder. Está em Fortaleza, eu acredito, ou está para algum lugar. E está retornando quarta-feira. Que quarta-feira ele já marcou. Espero que não me dê cambão, né? Eu sou bom de cambão. Nós vamos ter uma entrevista, Conexão Regional. O nosso bloco vai entrevistar com exclusividade o prefeito de Campos Sales, Moisés Loyola. E nessa entrevista, nós vamos ter a oportunidade de abordar com clareza, com objetividade, sem babação, sem puxa-saquismo, a atual realidade nesse processo que envolve hoje a administração pública municipal, numa provocação do Ministério Público, obviamente que colocada lá pela oposição. Isso é um processo normal. O prefeito continua trabalhando. Ontem entregou uma obra importante. Tem outras para entregar. Está chegando o final do ano. Não há nada de muita coisa que foi colocada aí. Infelizmente, foge à verdade. Há um processo lá. Mas esse processo, como o próprio nome diz, está em processo. Não foi definido nada. Existem instâncias jurídicas a serem cumpridas. E nessa seara da justiça eleitoral, a gente sabe como funciona. De repente pode ter algum tipo de rapidez, outras horas nenhuma rapidez. Então, tá certo? Bem, aí dentro, futebol. O meu Luquinhas, eu falei com o meu Lucas hoje na coluna do Carlos, lá na Rádio Cidade, falei sobre a importância das academias orientarem seus alunos, porque pessoas estão morrendo quando estão fazendo exercício nas academias. Ele trabalha na Smart Fit, que é uma multinacional, só em São Luís. São 11 academias, tem na América Latina todinha, eles estão entrando também na Europa. Ele falou porque há uma estrutura muito boa. Esclareceu um bocado de pontos. O meu Luquinhas, ele fala do Vascão, sabe por quê? Aí dentro, falar de futebol. O Vasco ontem, o que está acontecendo? Eu vou esticar aqui minha coluna. O que está acontecendo? O São Paulo levou de 6, né? E ontem o Vasco arrochou 5-1 no Internacional. Né? O Santos venceu o Neymar jogando. Eu vi um lance do Neymar. Rapaz, o cara é diferenciado. Se eu fosse esse Ancelotti, eu levava ele nem que fosse de boleta. O Neymar é uma figura. Dentro das 4 linhas, deu de 3-0 no Sport. E hoje, aí o Juventude empatou com o Bahia em 1-1, né? Hoje nós temos um jogo 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vitória e Mirassol jogam às 4 da tarde. E 9 da noite tem Ceará e Cruzeiro, jogo que você vai acompanhar aqui na Web Rádio Nova Roma, em cadeia com Assunção M. E hoje tem às 18 horas Palmeiras e Flamengo, na decisão da Libertadores da América. Eu falei no instante, eu vi aqui um carro passando, deu para ouvir aí, pôr do sol, acho que os caras que tem subindo ali pro lado da Santa, né? O menino lá está dizendo, o telão a partir das 4 horas já está funcionando, bebida, comida, os torcedores vão para lá. Tem algumas coisas esdrúxulas nas redes
sociais. Umas apostas loucas. Uns caras no Maranhão estão apostando no fiofó, pai. Quem perder, né, merenda o fiofó do outro. Né? Eu acho que vamos levar aqui para sacanagem. Tem neguinho que está aproveitando esse jogo para sair do armário, só se for, né? Tem outra que essa daí é absurda. Tem pessoas apostando a vida. Né? Pessoas apostaram a vida. Hoje de manhã eu passei quando vinha da rádio ali no CTT, conversando lá com ele, paramos um pouquinho e tinha um cara lá e disse, cara, é mesmo. Tem não sei onde é, os caras aí apostaram a vida. Quem ganhar, um mata o outro. Já imaginou que loucura? Não é para isso. Então é o seguinte, vamos torcer para que essa aposta aí, pelo menos da morte, seja desfeita. Agora do fiofó não, cada um cuida do seu fiofó, né? Todos com Deus no coração, bom final de semana, ademã.